Professor Carlos Nobre, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom, já tem chuva neste momento no Rio Grande do Sul, segundo as informações aqui, já voltou a chover forte em algumas regiões. Na cidade de Lajeado, por exemplo, chuva forte. Cidade de Porto Alegre também começou a chover por volta das 10 horas da manhã. Há uma expectativa de chuva e também ventania. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o receio dessas novas tempestades no sul do país a partir de hoje. O que esperar e o que fazer, professor? Sem dúvida, o risco continua. A previsão meteorológica mostra, já vinha mostrando nos últimos dias, que depois daquele fenômeno da semana passada, que causou até 800 milímetros de chuva, uma nova frente fria iria passar pelo Rio Grande do Sul e causar também chuvas, começando hoje, indo até domingo e começo de segunda-feira. E as estimativas, as previsões mostram chuvas até acima de 200 milímetros nesses dias. E também, daqui do sábado para domingo, um sistema que nós chamamos um ciclone extratropical ali na costa do Espírito Santo vai também empurrar o vento que vai empurrar a Lagoa dos Patos para cima, causando mais dificuldade para a água escoar mais rapidamente para o oceano. Então, é lógico que esse nível, essas enchentes todas, que diminuíram nos últimos dias, mas elas vão diminuir muito mais rápido e, de fato, em muitas dessas cidades, elas vão aumentar. Então, é muito importante que as Ai, que tristeza, congelou bem nessa hora que ele falava. É muito importante que a defesa civil, eu imagino que ele ia falar, ia começando a falar sobre a defesa civil, só a gente pegando carona aí. civis e toda Ai, a professor, falhou a população ligação quando o esteja senhor falava muito justamente que a defesa preparado. civil, da atuação da defesa civil. Caiu, falhou a sua ligação, parou ali o seu áudio. Retoma pra gente desse ponto. É muito importante que a defesa civil. Que a Defesa Civil preste atenção que os rios, o Rio Guaíba, a Lagoa Guaíba, a Lagoa dos Patos, pode demorar muito mais para diminuir o fluxo com essa chuva e também com os ventos que sábado para domingo eles vão mudar, eles vão ser um vento de sudoeste, então eles diminuem a velocidade que a água da Lagoa dos Patos vai para os oceanos. Então, e também o nordeste do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina vão ter chuvas fortes também, talvez acima de 200 milímetros. Então, a Defesa Civil tem que se preparar, claro, em todas essas áreas que já estão inundadas e talvez até algumas áreas vão ser inundadas ainda mais. Então, toda a Defesa Civil e toda a população tem que estar muito atenta até pelo menos segunda-feira, que as chuvas vão aumentar. Professor, o senhor falava conosco aqui no início da semana e dizia que algumas cidades iam ter que mudar de lugar, não dava para ficar no mesmo lugar. E essa realidade está se impondo, né? Ainda agora falávamos com o prefeito de Mussum e ele já trabalha com a hipótese de deslocar pelo menos 30% do município para outro lugar, para um lugar mais alto. Ele até fala: eu estou fugindo da enchente e estou correndo o risco de impor aos habitantes um novo risco, que é o risco de desabamento. O que eu queria lhe perguntar é: nós estamos fazendo por pressão o que deixamos de fazer por opção. O risco de isso ser feito de forma inadequada, sem sem a devida análise ambiental, lhe preocupa? Acha que essa necessidade de construir cidades aí em ritmo de truque cinematográfico pode levar a novos desastres? Sem dúvida, Josias. E também, antes, você estava mostrando a reportagem lá da entrevista lá em Alagoas, e o presidente da Câmara, Lira, fala Minha Casa Minha Vida, elogia, etc, etc. Eu acho que o nome correto deve ser Minha Casa Deve Salvar Minha Vida e da Minha Família. Quando a gente viu a criação lá atrás do programa Minha Casa Minha Vida, eles não olhavam, eles viam sempre maneiras de pessoas que não tinham casas, de melhorar de vida, mas eles não olhavam muito onde essas casas eram construídas. Construíram várias casas lá no Pará,
Marabá, na beira de um rio, e já houve inundações que inundaram essas casas do Minha Casa Minha Vida. Então, esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul, dezenas de milhares de casas não podem, as pessoas não podem voltar, tem que ser o Minha Casa Deve Salvar Minha Vida e da minha família. Não pode colocar essas casas em áreas de risco. Então, há inúmeros estudos, o CEMADEM, o Serviço Geológico Brasileiro, estão fazendo um novo estudo agora para quase 2.000 municípios, mapeando exatamente onde são os riscos de inundações, enxurradas e de deslizamentos em costa. Por exemplo, na região serrana do Rio, o maior número de mortes quando houve desastres eram deslizamentos em costa. Não pode colocar casas em áreas de risco. Então, é isso. Esse é um enorme desafio, porque tem que se colocar, achar locais adequados para dezenas e dezenas centenas de milhares de casas, quando a gente pensar os mais de talvez 2.000 municípios com essas áreas de risco, inundações, enxurradas e deslizamentos em costas. Então, é esse o enorme desafio. E é bom que prefeitos do Rio Grande do Sul já comecem a aceitar isso como uma política que tem que ser implementada imediatamente nessa cidade. 30% das pessoas têm que mudar, têm que ir para lugares seguros. O professor, eu vou até voltar a esse assunto, é muito interessante, até a gente conversou com o professor a respeito desse desaparecimento de cidades e esse estudo amplo do CEMADEM, né? Eu quero só voltar para essa previsão de chuva, porque há muita gente aqui preocupada, professor. Eu queria entender se o que a gente pode ter aí pela frente são inundações ainda maiores e regiões que ainda não foram alagadas no Rio Grande do Sul também sejam atingidas, porque o senhor falou sobre o curso da água, né? E o que isso pode acontecer em outras regiões? Porque há cidades, por exemplo, que dizem que a água começou a aparecer por lá e não estava. Há previsão com essas novas chuvas que áreas que ainda não estavam alagadas no Rio Grande do Sul também sejam afetadas? Sim, eu também acompanhei as previsões do CEMADEM, e sim, há várias áreas, como eu mencionei, tipo o Nordeste, áreas que não foram muito afetadas com as chuvas da semana passada. O Sul, extremo sul de Santa Catarina também vai ser afetado aí por essas chuvas que podem passar de 200 milímetros nos próximos dias, e também áreas que já estão afetadas, até inundadas. As chuvas, em alguns lugares até menos, oeste do Rio Grande do Sul, talvez 50 milímetros, mas sim, muitas dessas áreas, centro do Rio Grande do Sul, a Grande Porto Alegre, com essas chuvas previstas, e lógico, as águas todas caem, vão cair mais para o norte e nordeste, mas elas vão descer e vão de novo para o Rio Guaíba e vão certamente aumentar o nível do Rio Guaíba. Então, toda a população de quase toda Porto Alegre e também de quase todos os municípios aí do Rio Grande do Sul tem que se preparar. Até segunda-feira deve os níveis de muitos dos rios aumentar e até áreas que não foram afetadas. Todas as populações têm que se preparar e se preocupar muito. Em À relação a luz do essas. que está acontecendo, professor, inclusive com essa perspectiva de novas cheias, novos problemas durante o final de semana, pelo que o senhor está analisando do comportamento do governo federal, lhe parece adequado? Lhe parece que o governo Lula está reagindo adequadamente à emergência? Olha, pelo menos no discurso político, a gente vê discursos muito corretos. A ministra Marina Silva deu várias entrevistas onde ela fala realmente de toda a busca de soluções antes do desastre, antes do alerta. Os alertas do CEMADEM, as populações têm que estar muito preparadas. Então, tudo isso, pelo menos o discurso político tem sido correto nessa área do governo Lula, e a gente viu, de fato, uma ação mais efetiva da Defesa Civil nesse episódio do que, por exemplo, naquele de setembro do ano passado, na bacia do Rio Taquari, mas ainda assim, muito pouco para, de fato, salvar as populações, salvar as vidas. Então, vamos torcer para que esses discursos políticos se tornem políticas implementadas, assim como eu falei, o Minha Casa para salvar minha vida e da minha família, dezenas de milhares de novas casas em lugares seguros, e também alertar
toda a população do Rio Grande do Sul, principalmente essas áreas que o CEMADEM indicou, as áreas mais prováveis de continuar a inundação, e áreas até que não tiveram inundação podem ter agora. Então, muita preocupação de todas as populações, e a Defesa Civil já começar a atuar imediatamente para não acontecer o que aconteceu na última semana. Nessa reportagem até que o Josias citou, né, que a gente falou sobre essas cidades que vão ter que desaparecer e que é a nossa manchete, tem uma fala que foi muito forte aqui de um morador, professor, que eu vou até reproduzir aqui. Abre aspas, vamos ter que deixar o rio passar por onde ele quer, é a natureza. O rio quer passar e nós estamos aqui trancando a passagem dele. Então o município precisa arrumar um local para a gente trabalhar a questão da área central e realocar outros poucos, né? Começando pelos prédios públicos e tudo mais. É isso, o professor? Essa nova ordem é essa? É deixar o rio passar? A gente, por muitos anos na nossa história, na construção das cidades, a gente foi tampando os rios, que é como a cidade de São Paulo, inclusive, né? A gente foi tapando os rios. É hora de deixar o rio correr para onde ele quiser? De fato, porque, e não é nem a natureza, é a nova natureza. É a natureza que nós, humanos, com o aquecimento global, nós transformamos, estamos transformando totalmente a natureza com a aceleração imensa, muito rápida, dos eventos extremos, como esses que aconteceram e continuam acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é isso, a nova natureza, nós temos que nos adaptar à nova natureza e proteger a nova natureza. Também, a política, pelo menos o discurso político do governo federal, é passar a restaurar a vegetação. Se a gente tivesse ainda todas aquelas matas ciliares em todos aqueles rios do Rio Grande do Sul, muito menos desmatamento, uma agricultura e pecuária regenerativas, mesmo com esse volume de chuvas que ocorreu, menos água atingiria os rios, muito ficaria armazenada nos solos. Então, também regeneração de todos os biomas brasileiros e aqueles todos do Rio Grande do Sul, um dos estados mais desmatados do Brasil, se torna muito importante também para essa nova natureza. Não tem mais jeito. O aquecimento global, ele não tem mais volta, ele só pode aumentar e deve aumentar nas próximas décadas, porque as emissões dos gases de efeito estufa ainda continuam muito, muito altas, e a redução parece que vai ser muito difícil e muito lenta. Então, vamos nos preparar para essa nova natureza. Agora, preparar para a nova natureza, professor, parece algo meio utópico a essa altura, né? Na quarta-feira, o jornal britânico The Guardian divulgou uma pesquisa que foi feita junto a cientistas do painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU, né? 80%, quase 80% dos entrevistados deram de barato que as temperaturas globais vão subir para pelo menos 2,5 graus centígrados, que está bem acima do 1,5 que foi pactuado internacionalmente, né? E quase metade acha que vai romper a barreira dos 3 graus, né? Primeiro, eu queria saber se o senhor compartilha desse pensamento, que certamente vai agravar o que hoje já é muito grave, vai se tornar muito pior. E se o senhor avalia que nós perdemos essa guerra? Olha, muito boa e desafiadora pergunta, Josias, porque, de fato, o que nós, cientistas climáticos, estamos muito preocupados é porque a redução das emissões de gases de efeito estufa está muito devagar, na verdade, aumenta. 2022 bateu o recorde, certamente 2023 foi mais, talvez 1 a 2% mais, 2024 continua alta, e a transição para energias renováveis, 70% das emissões é queima de petróleo, carvão, gás natural. Então, essa transição está muito lenta, por mais que as energias renováveis tenham um gigantesco potencial, solar, eólica, biocombustíveis e várias outras formas, a transição está muito lenta, então os cientistas climáticos estão muito preocupados. Se a transição não for a jato, até mais rápida do que 3% de redução até 2050 e zerar as emissões líquidas até 2050. Eu acho que os novos estudos que já estão sendo feitos,
eles vão mostrar que nós temos que zerar as emissões antes de 2050, porque, por exemplo, nenhum estudo conseguiu prever bem que os oceanos atingiriam a sua máxima temperatura agora, em 2023, 2024. Se previa Ora, que isso isso é o aconteceria ideal, né? depois Isso que de o senhor está dizendo é o ideal, mas não vai acontecer, né, professor? Falando realisticamente. Realisticamente, parece muito difícil acontecer, por isso que vem o outro nível de desafio, que é, assumindo que está muito difícil reduzir as emissões e que a temperatura vai passar e pode chegar em 2050 a 2,5 graus, esses eventos vão acontecer com muito mais frequência, globalmente falando, todos os eventos, ondas de calor, secas, inundações, incêndios nas vegetações, quebras de safra, ressacas muito mais fortes nos oceanos. Então, aí, assumindo que nós não vamos conseguir reduzir as emissões, aí as políticas de adaptação têm que ser talvez as políticas mais importantes aí de todos os países do mundo, e o Brasil, certamente, um país muito afetado por esses extremos climáticos. Portanto, estamos perdendo a guerra, não é, professor? Só para reiterar a pergunta. Estamos com um risco enorme, até agora perdendo a guerra. A ciência climática vem prevendo esses riscos há décadas e pouquíssimas ações. A gente já devia estar com emissões zero hoje, se a gente não quisesse que passasse de 1,5 graus e com todos esses eventos. Então, nós estamos perdendo a guerra, sim, e nós temos que preparar para isso, mas, de novo, globalmente, o setor econômico, o setor político deve fazer o caminho para rapidamente reduzir as emissões. Isto é possível, sim. Não está acontecendo, mas é possível. Professor Carlos Nobre, agradeço imensamente a sua participação. Sei que o senhor tem horário aí, mas gentilmente aceitou conversar conosco. Suas palavras são super importantes aqui, até para os alertas. Muito obrigada e até a próxima.